Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo pela AltV, ingressando aí no seu 8º ano no ar ininterruptamente pela TV da internet. E nesta edição do Agropapo nós vamos falar aí sobre um dos temas cruciais aí do agro brasileiro, que é justamente o crédito rural, o financiamento agrícola, essa nova agenda do crédito, transformações nesse sentido de recursos para o produtor e tudo mais, mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto é justamente um dos diretores da Creditares, o Daniel Latorraca, agrofintech, que vem se destacando aí de maneira expressiva no agro brasileiro nos últimos 2, 3 anos. Daniel, satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Olá, Ronaldo, tudo bem? Prazer estar contigo aqui também, do Agropapo, para falar um pouco desse momento, né, do crédito rural e como também a gente, como creditares, vem auxiliando e também apoiando, né, os agentes que participam desse mercado, produtores, revendas e financiadores, a tornarem as suas jornadas mais inteligentes e ágeis nesse momento que a gente passa no crédito rural no Brasil. Boa, muito bem, meu caro. Eu sempre gosto de começar as entrevistas aqui com um convidado falando rapidamente um breve perfil dele, da sua relação, do seu vínculo com a agricultura, com o agro. Eu queria que você pudesse fazer essa rápida introdução. Claro. Bom, meu nome é Daniela Torraca, eu sou economista de formação. Eu me formei aí já fazem algum tempo atrás, já trabalho na área há 15 anos e eu trabalhei basicamente com logística, já trabalhei com inteligência de mercado, obviamente que, né, eu tive uma passagem longa pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que me deu bases, né, para não só entender um pouco do agronegócio, mas em especial os seus desafios, né, as suas demandas. E uma desses pontos, né, que a gente via ali no IMEA era exatamente o ponto de dificuldade que o produtor, né, já vinha tendo no início aí da última década em relação a crédito rural, e depois, obviamente, eu vamos dizer assim, me lancei aí como empreendedor em 2021 para vir junto com a Creditares aqui, né, uma empresa que eu fundei, eu e o José Corral, e estamos aqui até o momento. Então é isso aí, é uma história aí de 15 anos, acompanhando um pouco do histórico do agronegócio brasileiro, obviamente que nos primeiros anos focado no estado do Mato Grosso, que é hoje o grande líder aí das produções de commodities, de soja, de milho, de algodão e de pecuária também. Então, esse é um pouco da minha história, né? Eu sou um profissional do agro, né? Eu sempre digo isso. Meu pai, eu não tive origens, vamos dizer assim, na fazenda, né? Meu início, eu nasci em Cuiabá, em Mato Grosso, então fui na cidade, conheci o campo profissionalmente e desde então estou aqui tentando contribuir de alguma forma aí para que o nosso setor avance cada vez mais, como avançou nos últimos anos e ajudou muito a desenvolver as regiões e o país também. Muito bem, meu caro. Você me corrige agora na próxima resposta se eu tiver errado, mas justamente acreditar surgiu exatamente no momento aí de uma nova agenda do crédito rural, do financiamento agrícola, ancorada aí numa cada vez menor participação dos recursos obrigatórios no financiamento e também a busca, uma diversificação aí de acesso de financiamento agrícola a fontes privadas e também oportunidade para quem empresta recursos para o agro, né? Queria que você contasse um pouco como é que foi essa jornada da Creditares até aqui e o seu pilar aí principal, justamente a plataforma Agro Open Bank. Como eu disse, quando eu ainda estava no IMEA, um dos meus papéis, inclusive, era coordenar as correções, as revisões, as melhorias, né, que as entidades aqui do estado tinham para o Plano Agrícola e Pecuário. Então, todos os anos, né, o governo lança o Plano Agrícola e Pecuário, onde estabelece ali as diretrizes, as condições, né, as linhas, lança a linha, né, aposenta a linha, enfim, aumenta os limites, condições de limite de crédito, de taxa de juros, de prazo. Então, eu fui coordenador por mais de 5 anos dessas revisões. E nesse sentido, assim, se a gente pegar o crédito rural, né, pegar aí os últimos 20 anos, há 20 anos atrás, né, o produtor rural, basicamente, quando buscava o recurso, né, na sua região, ele tinha uma, duas, no máximo três opções ali, né, era o Banco do Brasil, mais uma ou duas cooperativas que tem ali na região dele, potencialmente um banco de varejo, e
ele ia, então, basicamente buscar nesse banco o recurso oficial desse plano agropecuário que, de alguma maneira, cabia aí, vamos dizer assim, no tamanho do setor e resolvia principalmente as demandas daqueles produtores que já eram bancarizados, vamos dizer assim, né? Porque desde praticamente 30 anos atrás, a gente tem produtores também que não conseguiram, né, o acesso a banco, ou dificuldade de documento, ou ele era um arrendatário na época e não tinha essa possibilidade de dar, por exemplo, o imóvel de hipoteca, né? Então ele teve que buscar alternativas de financiamento, né? Muito também nas regiões de fronteira isso aconteceu e aí teve o barter, né? A gente tem a CPR em 94 que resolve de alguma maneira esse instrumento do financiamento aí que ocorre basicamente nas relações comerciais entre produtores e as revendas de insumos, de defensivos, entre produtores e a indústria de fertilizantes, via trades, enfim. Então, a gente tinha esse momento ali há 20 anos atrás, onde o cara ou era bancarizado e ia para o banco ali do Brasil ou uma cooperativa na sua região, ou ele fazia o barter, fazia a famosa troca com a revenda e com a cooperativa ou indústria que estava na região dele. Se a gente vir para 10 anos atrás, né, e aí a gente trazendo um pouquinho mais para cá, a gente notou que basicamente os bancos de varejo do país começaram a olhar o agronegócio como um setor estratégico e não mais como um repassador aí de recursos oficiais, diante da pujança que já se tinha no setor, a evolução das exportações, né, as divisas que a gente já estava deixando como agronegócio. Então, a gente viu esse momento claramente, os bancos, em especial também numa crise que a gente teve aqui no Brasil de 2015, 2016, acelerando suas estratégias no agronegócio, montando times para agro, diretorias, estratégias específicas. E mais recentemente, o mercado de capitais, que basicamente também no início da década passada começou algumas coisas já com o setor focando em indústria, vindo para revenda, e agora mais recentemente, estamos falando de 5, 3 anos atrás, vindo diretamente ao produtor rural, que ao longo desse período aumentou em muito na sua necessidade de crédito rural e obviamente que na medida que foi aumentando essa necessidade, né, os recursos oficiais que era prática há 20 anos atrás já não dão conta do tamanho da demanda desse produtor ou do mercado como um todo. Então, foi fundamental a vinda da iniciativa privada e hoje, basicamente, a gente tem uma relação ali 30-70, né, vamos dizer assim, né? Então, o recurso oficial hoje representa 30% do mercado global, né, do Brasil de crédito e 70% vem de outras fontes, ou do próprio banco, ou de operações estruturadas que já ocorrem também no mercado de capitais, os fiagros que vieram há 2 anos e meio atrás aí, que estão fazendo grandes volumes já de crédito diretamente. Então, foi uma trajetória muito, vamos dizer assim, eu sempre digo que é o seguinte, quando a gente fundou a Acreditares, pela primeira vez na história, como economista, inclusive, né, eu senti que dois dos grandes setores, né, do país estavam de fato se encontrando para definir estratégias e planos, que é o mercado do agronegócio e o sistema financeiro. Né? Acho que a partir ali de 5, 7 anos, a gente está vendo isso de maneira muito clara e hoje a gente já está colhendo esse resultado onde os produtores buscam cada vez mais as linhas privadas e também buscam sofisticar as suas gestões, a sua organização de documento para acessar essas linhas. Então, naquele momento, né, em 2020, quando a gente viu que essa transformação, que de fato estava acontecendo no setor, não só todos esses participantes que eu citei, mas como também fintechs aparecendo, a gente decidiu que naquele momento tinha um monte de produtor continuando na sua busca de crédito, seja para seus custeios, giro, ou mesmo para investimento, né, atualização de tecnologia dentro da propriedade, correção de solo e assim por diante, e de outro a gente estava vindo um caminhão de gente querendo emprestar para o agro, querendo financiar, que nunca tinha conhecido o setor, e a gente viu ali que o desafio já não era mais grana, e sim um gap de informação entre essas duas partes que não se conhecia até então. Muito bem, meu caro. E agora, na prática, como é que é dois pontos importantes dessa transformação que vocês estão trazendo para o agro? Como é que a Acreditares promove, de fato, esse acesso do produtor, tanto às fontes costumeiras, tradicionais de recursos, como também a recursos de fontes privadas? E, na mão contrária, também, como é que funciona, abre aspas, com perdão do pleonasmo, mas essa funcionalidade de análise de risco de crédito produtor que a plataforma, no caso a plataforma AgroPenBank, fornece para quem empresta recursos para o agro. Perfeito.
Como eu disse, né, ali a partir de 2020, 2021, a gente entendia que a gente tinha muito interesse de gerar, de gerar movimentação financeira entre produtores e o mercado financeiro, só que eles não se conheciam até então, né? Então, como é que eles se conhecem, né? Basicamente, a gente montou um modelo, né, aqui na Acreditares, que é híbrido, né? Então, hoje nós temos um modelo em que a gente alia originação e esteira de crédito, ou seja, a gente digitalizou a primeira análise, vamos dizer assim, do produtor rural para entender qual é o perfil de risco dele, para daí, então, dar a melhor solução, né? Desde o início, a gente teve essa preocupação, vamos dizer assim, de tornar o processo não só mais ágil, mas principalmente assertivo, tá? Porque hoje, assim, a gente sabe que tempo, às vezes, vale mais do que dinheiro, né? Então, às vezes, o cara cria uma expectativa, e isso acontece ainda muito, né? Como eu falei, o mercado privado vem, chega, tem novos participantes praticamente todos os anos, e aí gera-se uma expectativa nesse produtor, esse produtor coleta uma série de informações, e aí chega na hora H, não acontece, ou por conta de falta de documento, ou porque não estava bem alinhado o perfil de risco no início do processo e assim por diante. Então, o que a gente construiu aqui foi uma rede de originadores chamados agrobankers, consultores financeiros, né, de maneira ineta, eu acredito, no Brasil, que é aquele cara que basicamente conhece já o produtor, tem esse produtor na carteira de crédito e também entende as suas necessidades, em especial as financeiras, né, e traz para a gente aqui uma plataforma tecnológica que se chama Agro Open Bank, para que a gente, então, identifique o perfil de risco desse produtor, aliado à operação de crédito que ele deseja e à garantia, para encaminhar para um dos nossos 20 parceiros financeiros. Como eu falei, desde o início da tese, né, a gente entendia que não precisava de recursos novos no mercado, e sim essa conexão. Então, hoje, nós temos 20 parceiros financeiros. Então, o que acontece, Ronaldo, é que produtor que às vezes ainda está batendo cabeça no modelo tradicional de ir nos bancos de varejo, ou mesmo o banco lá que ele sempre foi há 20 anos atrás, e buscando um recurso oficial, e o negócio não sai, é meio incerto, depende da janela do recurso que vai cair no banco dele. Se ele quiser uma nova experiência, né? Essa é a proposta aqui, né? Se ele quiser uma nova experiência, ele com certeza vai ter quando ele acessar, então, um agrobank ali na região dele, aliado à análise que vai ser feita de maneira muito rápida, em até 3 dias, se devolve a análise, de qual é o potencial dele com os parceiros de crédito que nós temos aqui, as linhas potenciais, as taxas de juros e também as outras condições como prazo, para daí ele tomar a melhor decisão sem ser, vamos dizer assim, gerar expectativa errada nele e basicamente acompanhar o time que ele vai precisar para comprar um fertilizante ou mesmo tomar uma decisão de investimento. Tá sem o áudio, eu acho. Dentro dessa peça-chave, Daniel, do modelo da Acreditares, dos agrobankers, vocês também lançaram no primeiro momento aí um curso de formação de novos agrobankers, que agora parte para uma segunda etapa, que é justamente da experiência agrobanker, dessa jornada justamente de conteúdo, conhecimento, relacionamento. Eu queria que você pudesse contar esses dois pontos. A parte do curso, que começou, que foi desenvolvido e tudo, e agora o segundo passo aí dessa boa iniciativa, justamente da experiência Agrobanker. A gente começou com esse modelo finalzinho de 2021, né? Consolidou bastante ele no ano passado, e aí a gente fez essa estreia, né, no finzinho do ano passado, que foi a experiência Agrobanker. E a experiência Agrobanker, na verdade, com tudo que a gente veio construindo em conjunto com os agrobankers, com seus clientes, né, ao longo da nossa jornada aqui na Acreditares. Como eu falei, a ideia do agrobanker é ser esse assessor financeiro, né, o personal banker, vamos dizer assim, desse produtor rural. Se você para pensar para um produtor hoje, né, principalmente esses produtores médios, né, ele tem com certeza um contador de confiança, né, que vai fazer todas as apurações dos impostos e as obrigações que ele tem ali com o governo, com a Receita e outras coisas mais. Ele tem um advogado de confiança para qualquer coisa, né, qualquer disputa jurídica ou mesmo organização dele, do ponto de vista de empresa. Ele também tem um agrônomo de confiança, que é o cara ali que
ajuda ele a tomar a decisão no momento do plantio, no momento do desenvolvimento da lavoura, da colheita. Agora, quem é o cara atualmente, sem os agrobankers, né, que, vamos dizer assim, ajuda, apoia o produtor rural nas decisões, né, financeiras dele? E aí a gente não está falando mais só de crédito, isso aqui é uma coisa super importante, né? As decisões financeiras do produtor rural, elas estão extremamente interligadas, e a ideia que o objetivo do agrobanker, quando aciona um produtor e traz para a nossa plataforma, é que ele apoie em todos os sentidos desse produtor. Quais são os pilares, vamos dizer assim, que a gente trabalha na experiência agrobanker de maneira muito compilada e que quando esse cara vira de fato um agrobanker, a gente continua, né, nesse exercício e nesse treinamento contínuo que a gente tem aqui dentro da Creditares. Então, o primeiro pilar, quando o produtor basicamente precisa tomar uma decisão, ele vai buscar as soluções de comercialização. Isso está intrinsecamente ligado com a necessidade de financiamento dele. Porque o primeiro passo do planejamento agrícola, né, vamos dizer assim, quando ele terminar a colheita agora, por exemplo, em março, abril, maio, ou até junho de 2024, o que ele vai fazer? Ele vai, ou um pouquinho antes, começar a planejar, né, a safra de 2024, 25, né? Então ele vai pensar, poxa, quais são as sementes que deram certo, que não deram nos meus vizinhos, na minha área, né? Qual tipo de fertilização que eu vou utilizar, com base, inclusive, no caixa que eu tenho atualmente. Opa, já começa a interferir a decisão financeira na decisão agronômica, né? E aí ele começa a montar esse orçamento, ele fala, bom, então eu preciso de tantos reais, e o preço da soja, do milho, do trigo, do café, enfim, qualquer que seja a cultura, né? Precisa precisa estar nesse valor X aqui para valer a pena, para dar rentabilidade. Hoje a gente está falando muito de rentabilidade, né? Infelizmente o preço caiu, o produtor que não travou o preço lá atrás, infelizmente está vendo a sua rentabilidade talvez ir por água abaixo, porque não fez uma estratégia de comercialização. Então a gente começa num primeiro pilar que a gente fala, que é a estratégia de comercialização. Tá? Então, na experiência, se tem um conteúdo inicial que a gente aborda, inclusive, toda a formação de preço dos principais commodities, o que ela interfere e quais são as ferramentas que existem hoje no mercado para proteger a renda desse produtor sob o ponto de vista de comercialização. Porque no momento, por exemplo, que ele toma uma decisão tipo barter na revenda, ele basicamente resolveu o financiamento, porque a revenda vai emitir uma CPR para ele pagar só em março do ano que vem, 30 de março de 2025, então já resolveu o financiamento, ele já travou o dólar, ele já travou o preço do insumo, ele já travou o preço do produto, porque ele vai entregar soja e não vai precisar vender essa soja lá naquele momento. Então o barter resolveu o problema dele. Agora, se ele vier para o banco, se ele montar uma estratégia no banco, em reais, em dólar, aí ele ou monta essa estratégia de comercialização ou fica totalmente em aberto no mercado, que é o que está acontecendo agora. A gente está vendo aqui, por exemplo, só para dar um parâmetro, em Mato Grosso, 60% da safra de soja ainda não foi vendida. 60% da safra de soja precisa ser vendida, né, a partir de fevereiro. Né? Isso é muito volume, né, de soja para um estado que produz ali 40 milhões de toneladas. Então, dentro dessa perspectiva, a gente trabalha o primeiro pilar de comercialização, que está intrinsecamente ligado à decisão de financiamento. Bom, ele definiu ir para o banco com a gente ou com outro, né, outra instituição financeira, aí ele vai começar a pensar, então, a travar esse preço para que ele garanta minimamente a rentabilidade ou trave o custo de produção dele, para daí ter, vamos dizer assim, uma possibilidade de continuar no mercado para talvez ganhar mais, né? Mas sem especular com a safra inteira em aberto, que aconteceu, né, desse ano para trás. O segundo pilar é o próprio pilar do financiamento. Né? O financiamento é super importante nesse sentido, porque, basicamente, como a gente falou, ele pode se financiar na revenda, ele pode se financiar no banco de varejo, ele pode se financiar no banco de atacado, ele pode se financiar hoje diretamente com Fiagros, então hoje tem várias possibilidades. Então, nesse sentido, a gente trabalha qual é o perfil de risco desse produtor, entende o perfil de risco desse produtor e recomenda, né, as melhores linhas de crédito de acordo com aquele perfil e o momento que ele está no processo. E aí o conteúdo também na experiência Agrobanker, a gente traz isso de maneira bastante detalhada. E o terceiro pilar é a junção dos dois com mais alguns instrumentos, que é a gestão financeira. Então, comercialização, crédito e gestão financeira, que vai abranger os dois primeiros, né, de maneira agregadas, além de outros potenciais
produtos que podem ser adicionados nessa cesta, nesse pacote financeiro para o produtor rural, no qual ele pode se utilizar de instrumentos para planejamento de um investimento maior, através de um consórcio, ele pode se utilizar de instrumentos como seguro para proteger a sua renda e fazer, né, então, a proteção de um intempérie climático, né, que basicamente está vindo cada vez mais em voga no Cerrado brasileiro. É uma cultura já bem estabelecida no sul do país, que há bastante intempéries de clima, né? E agora a gente está cada vez mais vendo aqui no Cerrado brasileiro também esse tipo de movimento de buscar esses seguros. E aí, basicamente, né, para fechar esse processo aqui, o agrobanker vai estar capacitado, então, para ser esse assessor financeiro para o produtor, para, independente da demanda dele, ter uma solução que combine com o perfil de risco desse produtor e o momento dele. Muito bem, meu caro. A gente já está caminhando para o desfecho aqui da nossa boa conversa, mas eu queria que você pudesse fazer um arremate justamente dizendo que, além de todas as entregas que você pontuou, que o modelo da Creditares, plataforma Agro Open Bank, traz para o produtor, enfim, para quem busca financiamento agrícola, a parte da consultoria também financeira, comercialização e tudo mais, a experiência AgroBanker também é uma oportunidade, uma nova oportunidade de carreira para quem já tem uma certa ligação, um certo vínculo com o agro e quer enveredar justamente para esse universo mais de crédito, de financiamento, de consultoria de finanças. É isso, né? Isso o ponto que você tocou é muito importante, né? Então, quem pode, né, se tornar um agrobanker, já que é uma coisa nova, que é uma coisa que a gente vê que é necessária para que o produtor tenha, assim como ele tem na parte agronômica, assim como ele tem na parte contábil, assim como ele tem na parte jurídica. Então, é fundamental que exista essa pessoa, né? E quem pode ser esse cara? Não é só também assim, um agrônomo que está ali com a carteira com o produtor, ou mesmo o contador que já tem algum vínculo, né, com esse produtor, pode colocar isso no seu portfólio também. Pode ser qualquer pessoa de qualquer formação que já tem essa carteira de produtores e escuta, ou na festa de aniversário do filho do produtor, ou no churrasco de final de semana, que esse cara tem esse problema e que ele precisa resolver. Por quê? Porque você tendo, né, a confiança e já essa carteira com a carteira de produtores, o conteúdo, a base para fazer a conversa de maneira assertiva com o produtor e as propostas de soluções financeiras que vão ser feitas, isso a gente vai te entregar tanto na experiência agrobanker, como também, não só no conteúdo da experiência agrobanker, mas também vamos dizer assim, no dia a dia como agrobanker. O que é legal dessa experiência é que em 15 dias o cara vira um agrobanker de fato e ele vai ter todo o suporte da Creditares para responder às demandas dos produtores e ser treinado para que ele consiga, então, fazer esse tete-a-tete, né? Essa conversa que geralmente esse produtor, em especial no ano como esse, de juros em queda, preço em queda, produtividade não tão boa para a maioria dos produtores, vai ser um dos grandes assuntos aí, seja a nível nacional, seja a nível de fazenda, como eu gosto de dizer, né? No bate-papo ali no pós-colheita ou mesmo aqui na colheita. Então, é um momento super importante que a gente está vivendo na agricultura. Não é um ano dos mais fáceis que a gente já viveu. E por isso, então, a gente entende que aumenta ainda mais a necessidade desse produtor se sofisticar sob o ponto de vista financeiro. Ele consegue sozinho? Alguns potencialmente até sim, mas a grande maioria vai precisar desse assessor financeiro e esse assessor financeiro pode ser de qualquer profissão, desde que conheça bem o produtor e tenha vontade de aprender, né, como entregar isso para ele da melhor forma possível, como qualquer outra assessoria que ele tem dentro da fazenda. Sim, e do arremate a arremate, justamente a oportunidade desse interessado na experiência Agrobank poder participar de um mercado aí de praticamente R$ 1 trilhão, né? A gente fala aqui que basicamente assim, de mercado nós não temos dores, né? Porque basicamente nós estamos falando do mercado de mais de R$ 1 trilhão de necessidade de crédito todos os anos, que basicamente vinha do modelo muito governamental e que cada vez menos, né, tá tirando esse tipo de processo, né, e cada vez mais
sofisticando, né, e colocando instrumentos e veículos novos de financiamento, novas formas. Hoje a gente consegue financiar em dólar, aqui dentro do Brasil, com instituições brasileiras. Então, é super, vamos dizer assim, super campo aberto, vamos colocar assim, né, quase que um oceano azul, a oportunidade que a gente está conversando aqui, porque além de ser trilionário, tem produtores ainda com dor de se buscar o crédito, né? Então, até interessante, né, citar aqui, só para fechar esse arremate aqui, o AgriHub, aqui em Mato Grosso, Cuiabá, eles fazem uma pesquisa, basicamente fizeram uma pesquisa em 2017 e agora atualizou a pesquisa das maiores dores dos produtores. 2016 não apareceu, agora em 2023, praticamente 2024, né, a pesquisa aí, apareceu crédito rural, burocracia, né, falta de agilidade, ou seja, com certeza essa pesquisa foi feita com produtores que estão buscando crédito da forma tradicional. Então, você que está me escutando aí ou está me vendo, né, e quer se tornar um agrobank, ajudar esse cara a vir para a nova era do crédito rural, já está mais do que convidado. Muito bem, meu caro. Grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa, passa rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa, fazendo uma atualização geral aí do cenário de crédito agrícola no Brasil, de quais são os desafios e, sobretudo, de novas oportunidades justamente no segmento, tanto para quem procura crédito, para quem oferece crédito e para quem quer intermediar este crédito. Eu quero deixar o espaço aberto aí para você deixar aí os contatos para quem quiser mais informações da Creditares, da plataforma AgroPayBank e também da experiência AgroBank. Bom, a gente fica à disposição, nós temos o nosso site, né, creditares.com.br, a gente tem nossas redes também, Instagram, LinkedIn, Facebook, né, @creditares, ficam todos convidados, né, a gente vai ter uma próxima imersão agora no dia 11 de março, já deixo o convite aqui, né, e caso você tenha interesse de conhecer mais e aprender do que a gente está falando aqui, dessa transformação, de se tornar um agrobanker, os pilares da assessoria do agrobanker, você já é meu convidado aí para estar com a gente aí, comigo, com certeza, no dia 11 de março, né, para que a gente, então, te apresente essa nova oportunidade no mercado que é trilionário. Muito bem. Dado o recado, e assim encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.